Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar, de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o meu menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo. E os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Eu estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro, preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mas, mais uma vez, o anjo do Senhor, lá do céu, chamou a Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quesed, Razô, Pildas, Gidlaf e Betuaf. Este Betuaf foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Raumá, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá.
Então, nas leituras de hoje, vemos Abraão. Vemos Deus pondo à prova Abraão. Deus, como acredito que você já tenha ouvido alguma vez, Deus faz com que Abraão seja provado. Ele coloca Abraão à prova, pedindo para que ele vá em uma montanha, em um lugar onde ele irá indicar, e subisse uma montanha, e lá oferecesse o seu único filho, o filho que ele deu a ele, como sacrifício, a fim de pôr Abraão à prova para ver se ele era fiel ou não. E como vemos nessa leitura, Abraão foi fiel. Ele ia matando o filho dele. Quando ele ia matá-lo, o anjo do Senhor desceu do céu e falou para que ele parasse, porque não era para ele fazer mal algum para o menino. E ele viu que Abraão não negava nada a Deus, que ele temia a Deus, que ele não deixava de oferecer nada a Deus, até mesmo seu único filho. O único filho que ele tinha, ele ia sacrificar, se o anjo não tivesse impedido. Então, nessa passagem, vemos o sacrifício, onde Deus, na verdade, vemos Deus pedindo para que Abraão fizesse uma coisa que muitas pessoas provavelmente não fariam, a fim de pô-lo à prova. Ele queria tanto um filho, e finalmente ele havia recebido Isaque, o filho dele, e Deus pediu para que ele matasse o filho dele. Abraão foi fiel até o fim. Ele ia matar o filho dele, mas não matou por causa do anjo que o impediu, para que não fizesse mal algum. E também fala que Abraão, como pediu, o anjo para não matar mais o menino, ele viu lá um cordeirinho, eu acredito. Deixa eu ver, carneirinho, sim, é certo. Um carneirinho. E Abraão, lá naquele monte, ele viu esse carneirinho, um carneirinho preso pelos chifres numa moita, acredito, pelo que eu me lembro, e ofereceu no lugar do seu filho. E com isso aprendemos muitas vezes que Deus também nos põe à prova para ver se somos fiel ou não, porque no momento que estamos felizes, no momento que tudo está correndo bem, é fácil viver a fé, mas nos momentos onde a fé é perseguida, onde você tem que perseverar, você é um dos poucos que persevera, é mais difícil. Então Deus nesse momento também põe à prova Abraão, nessa leitura que vemos. E também Deus às vezes nos põe à prova para vermos se somos fiel ou não. E se formos fiel, que a gente seja cada vez mais fiel. E se não formos, que a gente peça perdão a Deus e que possamos buscar mais e mais e mais ser fiéis, servirmos a Deus com temor e nunca negar nada a Ele. E na segunda parte vemos somente os descendentes de Naor. Naor é o irmão de Abraão. Os filhos que Milca, a mulher dele, de Naor, deu a ele, e também de Reumá, a concubina de Naor. Então, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares e conhecidos. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal para que a palavra de Deus chegue a cada vez a mais pessoas, que atinja cada vez mais corações, para que assim todos possamos sempre deixar o Senhor acima de tudo, nunca negar nada a Ele e buscarmos sempre a santidade. Mesmo que seja difícil, mesmo com tanto sacrifício que devemos fazer para deixar a nossa vida se doar totalmente ao Senhor, que a gente persevere, que a gente tente, que o Senhor vê tudo o que a gente tenta fazer, que a gente está tentando, que a gente está se esforçando para conseguir, e Ele vai nos ajudar. Que a gente peça a ajuda dEle, a intercessão da Virgem Maria, a ajuda do Espírito Santo, dos anjos e santos, para podermos também conseguirmos chegar à santidade, que são esses nossos irmãos mais velhos também, os santos, que deram sua vida por Jesus, que viveram sua vida completamente pelo Senhor, fazendo sacrifícios, muitas penitências e se deixando pelo Senhor. Então, toda vez que o Senhor nos pôr à prova, que a gente nunca negue nada a Ele, e que a gente possa sempre se esforçar para servi-lo o melhor que pudermos, se Deus quiser. Amém? Então essa foi a leitura de hoje, e se Deus quiser, no próximo dia a gente se encontra novamente. Um abençoado resto de dia para vocês.
Tchau, gente. Se Deus quiser, amanhã ou outro dia a gente se encontra novamente. Tchau!